Bom dia a todos, meu nome é João Flávio Almeida, sou acadêmico de medicina do curso da Unimontes e sou o presidente atual do projeto Medical English for Medical Students, também conhecido como MEMS. E hoje eu vou falar para vocês sobre o inglês no curso médico, por que é importante. Esses vão ser os tópicos da minha apresentação, vou introduzir o assunto, depois eu vou falar um pouco sobre o inglês médico, por que de ser importante, e finalmente eu vou falar um pouquinho sobre o meu projeto. Na introdução, a gente tem aqui alguns temas iniciais. Aqui seria como que a reação da maioria das pessoas quando olha para um artigo em inglês pela primeira vez, no caso no curso de medicina, e a pessoa ainda não tem o domínio da língua, ela fica meio que perdida, fica calculando o que será que eu consigo tirar disso aqui, será que eu consigo entender alguma coisa? E aqui é a reação quando você tem que discutir um desses artigos em inglês. É uma reação assim, realmente desesperadora para muitos e que muitos acham potencialmente desafiador. Aqui eu coloco um pouquinho do que é o efeito Dunning-Kruger, falando sobre essa introdução. O que seria esse efeito Dunning-Kruger? A gente tem a mania de, às vezes, subestimar o que a gente conhece e, ao mesmo tempo, a gente tem a mania de superestimar o que a gente não conhece. Então, o efeito Dunning-Kruger é basicamente aquele efeito, igual mostra aqui nesse gráfico. A pessoa, inicialmente, ela tem um pico de confiança, ela começa a estudar uma matéria, no nosso caso aqui o inglês. A pessoa que sabe quase nada de inglês, muitas vezes ela acha que ela sabe muita coisa. Então a confiança dela vai lá em cima. Só que logo depois que ela começa a estudar, ela começa a perceber que ela não sabe tanta coisa assim. E a confiança dela começa a ir baixando, baixando, baixando. É interessante que muitos de nós estamos nesse bolo aqui, olha, na parte de baixo. A gente sabe alguma coisa, porém a gente começa a subestimar o quanto a gente sabe. Porque justamente por saber o tanto que é extenso e o tanto que a matéria pode ser difícil e desafiadora, nós temos a tendência de achar que não temos conhecimento suficiente. E às vezes nosso conhecimento já é um conhecimento de experiência, nós somos experientes. E mesmo assim, nós não conseguimos perceber isso. Então, as pessoas que acreditam saber mais são as que menos sabem, e as que sabem alguma coisa acabam sentindo que não sabem tanto. Aqui no caso é o artigo do Kruger que ele fala sobre isso, sobre as pessoas que são inábeis e não têm consciência disso. Então, como as dificuldades de reconhecer a própria incompetência acaba gerando uma autoavaliação inflamada, como se a pessoa ela tivesse um conhecimento que ela não tem. Aqui é uma outra curva também desse efeito que eu acho que é mais racional para o nosso ponto. Aqui é a confiança. Então, como a pessoa acredita que ela sabe, é mais ou menos o que ela acha que ela sabe, e aqui a competência, que é o que ela sabe de verdade. A pessoa que não sabe nada, ela vem aqui para o pico do monte estúpido. Então a pessoa começa a acreditar que ela tem um conhecimento que ela verdadeiramente não tem. Logo depois que ela começa a estudar um pouco mais, vem o vale do desespero. Então essa pessoa começa a achar que ela não sabe nada e ela nunca vai saber sobre aquele assunto. E quando ela vai caminhando, ela vai tendo o que a gente chama de degraus da iluminação. Então a pessoa vai começando a crescer pouco a pouco até a iluminação, que seria quando ela começa a saber. E aí, quando ela chega lá no topo, ela entra num platô de sustentabilidade, ou seja, ela sabe que ela não sabe tudo. Ninguém sabe tudo sobre um determinado assunto. Porém, essa pessoa, ela sabe que ela consegue renovar o próprio conhecimento. Por isso que entra em platô. Porque ela vai perdendo conhecimento, todos nós perdemos conhecimento por conta da nossa memória que é frágil, porém ela vai renovando, então ela vai sempre sustentando aquele conhecimento que ela tem a longo prazo. E é claro, se ela parar em algum momento, ela pode regredir nessa curva, uma vez que todo conhecimento é basicamente prática. O que a gente não pratica, a gente esquece. Um exemplo clássico disso, se eu perguntar aqui,
para vocês que são de medicina, provavelmente todo mundo, eu também sou de medicina, eu sei, posso falar isso com todas as letras, a gente não lembra. Boa parte das matérias que a gente estudou no ensino médio. Se for perguntar para alguém aqui alguma lei de física muito difícil, a pessoa certamente não vai lembrar da fórmula. Então, o que a gente não pratica, o que a gente não tem contato, a gente acaba esquecendo. Então, falando do inglês médico em si, basicamente a gente tem aquela questão que todos sempre falam do inglês médico, que seria a diferença das habilidades. Muita gente fala das 4 habilidades, que seria leitura, escrita, fala, que seria o speaking, e além disso, listening. Porém, eu gosto geralmente de agrupar em grupos de leitura/escrita e conversação. O que seria isso? Leitura e escrita, a pessoa ela trabalha muito com a habilidade visual. Ela lê muito bem, ela escreve muito bem, ela sabe as noções de ortografia. Mas às vezes ela não consegue reconhecer a pronúncia, ela se embanana quando ela conversa com uma pessoa em outro idioma, ou então ela tenta conversar e ela também não consegue se expressar muito bem, apesar de que ela lê muito bem e escreve muito bem. A conversação já é o contrário. A pessoa ela foca essas habilidades de fala cotidiana, então a pessoa ela trabalha o auditivo, ela consegue escutar bem, ela consegue comunicar bem o que ela quer comunicar, mas na hora de escrever ou ler, pode ser que ela tenha dificuldade, pode ser que ela não tenha uma ortografia tão boa, escreva errado. Então cada um tem suas habilidades. E é claro, quando a gente melhora leitura e escrita, a gente melhora sem querer a conversação e vice-versa. Porque você vai crescendo em conhecimento naquele idioma. E no nosso caso aqui é o inglês. E quais são as principais peculiaridades desse inglês médico, então? Primeiro de tudo, que não é muito parecido com o inglês que a gente está acostumado. Então, muita gente, às vezes, está acostumado com aquele inglês, entre aspas, comum, que é totalmente diferente da língua portuguesa, e passa para o inglês médico, onde a maioria dos termos são latinos. Isso é bom para nós brasileiros, uma vez que, já que a gente usa termos latinos, então, por exemplo, você ter um inglês falando cerebellum para cerebelo, faz a gente pensar que é, de certa forma, mais próximo a gente. Então, o inglês médico ele tem essa aproximação do português na questão dos termos latinos. Claro, tem termos que não tem nada a ver com os termos em português. Exemplo clássico que eu gosto sempre de lembrar é da vesícula biliar, que a gente chama vesícula biliar, e lá é gallbladder. Então é um termo completamente diferente que não tem nada de correlação com vesícula biliar realmente. No caso, bladder seria inclusive bexiga. Então seria gallbladder, seria a bexiga relacionada com a bile. Então é um termo bem complexo assim. Apesar disso, igual eu falei, várias doenças vão ter nomes completamente diferentes da língua portuguesa. Outros exemplos que eu coloquei aqui. Jaundice. Jaundice é icterícia. Se você ler essa palavra, você não vai imaginar nunca que seja icterícia, a não ser que você tenha um contexto assim para entender o que seja. Chickenpox também, que seria a catapora. Tem o termo mais correto, que seria varicela, que seria o mesmo do português, mas da mesma forma que o português, a gente não usa varicela correntemente. Então, chickenpox seria o equivalente a catapora, não tem nada a ver com a pronúncia do português. Além disso, a maior parte dos artigos científicos que a gente utiliza na medicina, eles vão utilizar vários termos estatísticos, que são semelhantes ao que a gente usa no português. É interessante que muitas vezes a gente vai pegar esses termos do inglês e vai utilizar eles mais do que o próprio português. Vou dar 2 exemplos disso. Palavras que são bem parecidas, por exemplo, intervalo de confiança, confidence interval, do inglês. Então, não tem segredo, você lê CI, você entende que é intervalo de confiança. Porém, por exemplo, odds ratio, é interessante que seria razão de chances, mas ninguém usa o termo em português. Se você tiver uma aula de bioestatística, com certeza o que vão falar vai ser odds ratio. Então o termo já está... a gente tem a anglicização do português também aqui nesse meio, né?
E talvez a parte mais importante, se não a mais importante realmente, de entender textos em inglês, seria a parte de conjunções. Por quê? Se a gente lembra lá do ensino médio, quando a gente teve que fazer aquela redação para o Enem, as conjunções são as palavras que elas ligam o texto e dão sentido, dão coesão, forma para as coisas. Se a gente não entende uma conjunção, a gente vai ler um artigo e vai tomar conclusões totalmente precipitadas porque a gente entendeu errado o que o artigo quis dizer para a gente. Então, é importante a gente saber essas conjunções. Eu acho que é uma das partes mais interessantes. As conjunções em inglês, novamente, elas não são muito parecidas com a do português, principalmente porque no inglês médico a gente tem muita conjunção formal. Então a gente tem therefore, que seria desta forma. A gente tem thus, que seria então, logo. Então existem várias conjunções que têm uma pronúncia e uma escrita completamente diferente do português. E que se a gente não presta atenção, a gente embanana na hora que está lendo um texto. E o que a gente tenta fazer sempre é aprender a enxergar. E aí, geralmente, uma pessoa vem e tenta nos fazer ver, como nessa imagem aqui. Por que é importante a gente falar de inglês médico na faculdade? Quais são as vantagens de se saber inglês médico? Primeira coisa de tudo, tudo que é evidência científica, tudo que é artigo que sai mais novo, sai primeiro em inglês. Não adianta. Saiu um artigo referência atual para a Covid, ele vai estar em inglês. Por quê? Porque é a língua, entre aspas, universal. O inglês, ele é uma língua que, cientificamente, uma pessoa de qualquer parte do mundo ela pode entender o que está sendo escrito, porque justamente por causa da difusão nas universidades do inglês médico. Por conta disso, a maioria dos artigos vai sair sempre em inglês primeiro. Quando chega para o português, já vai ser uma pessoa que pegou o artigo em inglês e traduziu. Então, você está confiando na tradução de alguém e confiando na interpretação de alguém. O que nunca é bom. A gente tem que sempre confiar um pouco mais na gente mesmo. Então, é bem importante a gente saber ler em inglês justamente por conta disso, porque já que a gente consegue ter essa compreensão e ter nossa própria interpretação, às vezes a interpretação que eu tenho é diferente da de outra pessoa que leu de qualquer maneira, jogou no Google Tradutor ali da vida e está tentando entender a partir daquilo. Então, tem essa questão. Quando chega em português, é um artigo traduzido, ou então a interpretação de alguma coisa, ou então é um livro-texto, porque livro-texto geralmente é traduzido para o português, mas para um livro-texto ser traduzido também leva pelo menos 1 ano ou 2, então demora. Esses livros em inglês também não são artigos. Se for pegar um livro em inglês, o ATLS, ou então o próprio Grace, por exemplo, de anatomia, ele vai estar sempre uma edição à frente em inglês, enquanto que a edição em português está na anterior, porque ainda traduziu recentemente a anterior. Aí lança um livro novo em inglês, ele vai demorar 1 a 2 anos para ele lançar em português. CID 11 tem isso também. Ainda não temos um CID 11 em português completamente. Então, tem essas dificuldades. Além disso, sabendo ler esses artigos em inglês, além de você conseguir atualizar de maneira mais fácil, igual eu falei, você vai ter uma leitura crítica, você vai saber as interpretações. E às vezes isso é bom até em discussão. Quando você discute com uma pessoa um artigo que você leu em inglês e que você mandou para ela, às vezes você vê que a interpretação que outra pessoa teve daquele artigo é totalmente diferente da sua. E vocês entram em um lugar comum para conseguir entender o que realmente o artigo está trazendo. Além disso, sabendo inglês, você consegue comunicar com médicos e acadêmicos de praticamente o planeta inteiro. Porque, novamente, o inglês médico é bastante difundido, principalmente na Europa, boa parte assim, do mundo fala em algum grau inglês, principalmente nas faculdades de medicina. Isso é interessante porque, por exemplo, intercâmbio da IFMSA, intercâmbio que as faculdades têm convênio às vezes, você consegue viajar para um outro país e você vai comunicar como lá? Geralmente você vai usar o inglês. Ou então chegou um intercambista no seu país. Brasileiro é um bicho muito acolhedor, gente. Então a gente gosta de acolher.
Mas como é que a gente vai acolher alguém que a gente não fala o idioma? A gente usa o inglês. Então a gente usa o inglês como ponte para entender alguém. Recentemente aqui na Unimontes mesmo, a gente teve uma ucraniana que veio visitando a gente. E para comunicar com ela, obviamente eu não falo ucraniano, eu utilizei o inglês, ela também não fala português, ela também utilizou o inglês. Então, eu não falo a língua dela, ela não fala a minha língua, mas a gente usa uma língua em comum para conseguir comunicar. Essas aqui são as listas das desvantagens, eu não vou falar só de vantagem, então essas são as desvantagens. Vocês podem ver que não existe uma desvantagem clara de saber inglês médico. E aqui eu trouxe alguns memes que eu criei. Aqui seria a questão do acadêmico de medicina sendo perguntado o que levou a estudar inglês médico. Gosto de estudar o que tem de mais recente na literatura. E aqui vou falar um pouquinho do meu projeto, o Medical English for Medical Students. O nosso projeto ele foi fundado em 2020 por estudantes que eles acreditavam que o inglês médico era extremamente importante, o que é com certeza verdade, e ao mesmo tempo extremamente negligenciado em todos os cursos de medicina. Se você for pegar para pensar na grade, dificilmente você vai ter uma disciplina de inglês levada a sério. Então, os fundadores decidiram montar em 2020 esse grupo, que seria um grupo para discussão de artigos em inglês. Então as pessoas iriam ler artigos no idioma inglês e discutir os artigos também em idioma inglês. Então, para participar do grupo, você tinha que ter um nível mínimo de comunicação ali, B1, B2, porque naquelas provas de fluência, etc., tem essa divisão e seria o intermediário ali. E aí as pessoas elas iam discutindo artigos, vídeos, tinha palestras também, todas ministradas em inglês. E as discussões eram feitas em inglês e tinha lives também com pessoas de fora do país. Era bem interessante. E a gente foi renovando esse projeto. Então foi fundado em 2020, em agosto de 2020. Em 2021 fizemos um novo ciclo, iniciando no início do ano. Depois, em agosto, iniciou esse novo ciclo que eu estou de presidente agora. No ano que vem vai continuar o projeto segue firme e forte. E em 2021, na primeira turma do ano, que foi lá para março, abril mais ou menos, surgiu a ideia de criar uma turma de leitura, que seria aquela questão, não vamos abarcar apenas as pessoas que já têm um conhecimento em inglês, que têm um nível intermediário, B1, B2. Vamos pegar os mais iniciantes, vamos pegar A1, A2 também, que está ali no começo. Qual que é a ideia dessas turmas de leitura? Seria ter ainda a leitura de artigos em inglês e trabalhar com aquela primeira qualidade que eu falei lá atrás, leitura escrita. Então você lê, às vezes você não tem coragem ainda de comunicar em inglês, então você vai lá e comunica em português. Então você tem apenas a leitura do artigo e a comunicação, a discussão é feita toda em português. E a discussão tem alguns momentos que as pessoas trazem as palavras que elas tiveram dificuldade. Eu não sei o que é gallbladder, por exemplo. Aí outra pessoa às vezes estudou aquele termo e fala, eu vim em tal lugar que gallbladder é vesícula biliar. E assim por diante. Então as pessoas trazem suas dúvidas, trazem o que elas querem fazer. E é interessante que esse projeto ele segue, igual eu falei, da Universidade Estadual de Montes Claros. E obviamente é uma ideia. Por ser uma ideia, ela pode ser seguida em várias outras universidades. Então a gente tem uma diretoria, a diretoria ela é bem focada nisso, tem uma parte que é focada só em buscar artigos para as pessoas lerem e poder fazer as discussões de maneira mais organizada. Tem uma parte que seria o presidente que vai atrás dos professores para dar palestras, vai atrás de lives, etc. Então, cada um tem uma função e funciona bem. Então, o projeto ele é bem interessante nesse aspecto. Ele pode ser passado para frente para outras faculdades. Então, é interessante que nesse ponto aqui eu tento chamar a atenção para acender a chama mesmo de criar projetos de inglês na universidade que você está. Pode ser interessante, às vezes, quem está assistindo essa palestra pensar em fazer um projeto nesse sentido na sua faculdade. Nosso projeto, inclusive, ele é vinculado à IFMSA da nossa universidade. Então, é uma coisa interessante a ser colocada, que às vezes dá para organizar dentro da própria IFMSA da sua universidade para criar esse projeto. E a IFMSA é uma organização mundial também.
Então, muitas coisas que são feitas pelo IFMSA são em outro idioma. A parte do intercâmbio deles também é bem interessante. E aqui são alguns memes que... Isso aqui, no caso, quem fez foi a nossa diretora de comunicação. E é interessantíssimo. Ah, não, esse aqui, na verdade, eu que fiz, e os próximos são da nossa diretoria de comunicação. É difícil estudar o inglês médico. Existe o memes, galera. Vamos estudar. Isso aqui é a nossa diretoria de comunicação e artes. Nós, nesse ciclo de agora, também empenhados assim, em trazer maneiras diferentes e tudo mais. A gente criou esses memezinhos e a gente ia mandando quando a gente tinha alguma ideia, ia colocando no Instagram. Era bem interessante. Aqui eu trouxe esse, quando só tem referências em inglês e a pessoa não fez o memes. A pessoa entra em desespero total naquele momento. Aqui é relacionado a uma palestra que a gente teve. Então a gente tem as palestras também. A gente teve uma palestra fantástica com a doutora Damaris, que é uma egressa da Unimontes, que agora está fazendo radiologia. Fez radiologia e agora está fazendo um R4, na verdade, no Albert Einstein. E é interessantíssimo essas palestras também, porque traz o conhecimento de outra pessoa que é um especialista da área, igual ao caso dela, e que traz uma maneira diferente de ver algum ponto de alguma matéria. Aqui eu gostaria de deixar meus agradecimentos. Então, gostaria primeiramente de agradecer aos fundadores do nosso projeto, Andrei Wendel, Luiz Gomes, Maria Luísa Sueiro, Júlia Chabot, a Laura Pedrosa, Raíssa Luiza, Ruth Neder e o Vitor Fonseca. Agradecer também a toda a equipe da IFMSA Unimontes pelo apoio dado ao projeto ao longo desses anos. Agradecer a minha equipe, obviamente, que está comigo na diretoria desse ciclo. A Lívia, Daniela Soeira, Isabela Stacanelli, Ana Luísa Barreto e Clarissa Canguçu. E também gostaria de agradecer aos membros da Famílias de BH, especialmente a Júlia Muselli pelo convite para estar dando essa palestra aqui para vocês, e também a equipe organizadora do primeiro BINSAC pelo convite, para estar aqui trazendo sobre esse tema. Esses são os meus contatos, me coloco à disposição, qualquer dúvida que tiver, quiser conversar sobre o MEMS, quiser ter ideias também de como aplicar isso em uma outra faculdade, podem entrar em contato comigo a qualquer momento. E é isso que eu tinha para falar. Obrigado a todos pela presença e seguimos.